Opa, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Robert Silva e nesse vídeo a gente vai fazer uma pegada um pouquinho diferente. Comemorando os 11 mil inscritos aqui no canal e tentando trazer mais conhecimento para vocês, mas não só conhecimento técnico, conhecimento que estão nos livros. Eu sei que muita gente aqui, assim como eu há 2 anos atrás, não gosta de ler, não tem paciência ou até mesmo não teve oportunidade e muitas vezes nem conhecia determinado livro de tecnologia. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou ter que reler alguns livros aqui para fazer alguns projetos em específico e eu vou aproveitar esse momento de releitura e também leitura de novos livros que eu fiz aquisição para estar compartilhando com vocês algumas percepções minhas e fazer como se fosse uma resenha, comentando sobre esses livros. E essa resenha eu não vou fazer tipo um vídeo por livro, não. Eu vou esmiuçar, eu vou me aprofundar no que o livro diz. Então eu vou começar desde a apresentação, vou começar capítulo por capítulo e nesse vídeo então eu vou começar falando sobre o livro Manual de DevOps. Então a gente vai fazer ali um ponto muito importante que eu considero por livro, que é o seguinte, é um momento onde cai a ficha para os autores sobre a importância de DevOps. E esse momento de cair a ficha ele é muito importante, porque aconteceu comigo, aconteceu com os autores, aconteceu com todo mundo que trabalha com DevOps. Não é fácil você mudar a forma como você trabalha, a cultura como você trabalha. Você precisa, digamos que um incentivo. Ou o incentivo é porque você foi mandado embora, ou porque você perdeu uma oportunidade de emprego, ou até mesmo o incentivo é você começar a estudar e perceber, poxa, realmente isso aqui faz sentido, acho que eu preciso me aprofundar. Então vamos ver aqui como que o livro aborda esses pontos, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá, vamos para o conteúdo. Maravilha, então o que é esse livro de Manual de DevOps? Bom, esse livro é uma continuação para o Projeto Fênix, é um livro que inclusive eu tenho aqui, tá? É esse livro aqui, ó, é uma continuação para esse livro, que é um romance, né, de como que uma empresa de TI tinha problemas e como ela resolveu com automações, criando padrões e tudo mais, não especificamente sobre DevOps. E aí, após o livro Projeto Fênix, foi lançado então, que na verdade eles foram escritos em paralelo, digamos assim, foi lançado o Manual de DevOps. E esse livro, ele tem o principal objetivo de ser um manual, de ser um guia, mas principalmente compartilhando a experiência dos autores, entre outras experiências, de como as organizações utilizam DevOps, o porquê que elas usam, qual que é a importância, no que o DevOps se baseia. O DevOps não saiu do zero, do nada. Segue um padrão ali de chão de fábrica, como empresas tradicionais que nem são de tecnologias fazem para melhorar os seus processos. E ao longo do livro, então, você vai ver todos esses pontos e tudo falando sobre DevOps. Bom, então você já sabe aqui o que é o Manual de DevOps, né? Nesse episódio, principalmente, aqui que a gente vai chamar de episódio 1, o que acontece? A minha ficha caiu, a sua vai cair. E a de todo mundo que trabalha com DevOps vai cair. Mas, para alguns, não caíram. Né? Então, qual que é realmente a importância de DevOps? Em que momento que você tem que começar a estudar DevOps? Será que DevOps é hype? Será que DevOps... Não. A gente vai entender ao longo do livro e eu vou deixar as minhas conclusões e eu vou deixar que você também tome as suas conclusões com base no que eu estou falando. Mas o melhor, eu quero que você compre o livro, eu quero que você entenda. Por quê? Um dos projetos que eu vou estar realizando agora, a disciplina que a gente vai estar trabalhando, digamos assim, vai ser baseada em 4 livros. E um desses livros é o Manual de DevOps. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar propriamente dita essa resenha. O que acontece? Logo no começo do livro a gente tem aquelas páginas que geralmente a gente ignora. Apresentação, prefácio, introdução e tudo mais. Mas hoje a gente vai falar exatamente sobre a apresentação. Por quê? Na apresentação é onde os autores contam em que momento houve essa virada de chave. No livro eles falam bastante sobre o momento ahá das pessoas, seja os autores, seja a comunidade, as pessoas que leram os livros dos autores, outros livros também que eles escreveram e assim por diante. Então vamos começar aqui pelos autores do livro, tá? Minha edição não vai ser muito sofisticada, então eu tô olhando aqui o roteirinho e eu vou estar compartilhando aqui os insights com você, né? Porque eu falei da edição porque eu pensei aqui, pô, se fosse uma edição bacana ia ficar legal esse vídeo. Mas, vamos lá. Bom, o livro é escrito por 4 autores. A gente tem, tá? Desculpe a pronúncia se eu pronunciar errado, em inglês não é tanto meu forte, principalmente uns nomes diferentes. Então nós temos aqui Jenny Kim, né? Jenny Kim nada mais é do que, Jenny Kim parece o Janequim, né, que eu tô falando, mas não é não. Jenny Kim, vou deixar aqui um texto aqui para você ter uma referência. Maravilha. Então ele é autor dos livros O Projeto Fênix e também The Visible Ops Handbook. Então são livros que são referências aí para quem quer entender um pouco mais por baixo dos panos. E eu vejo o livro também, quando eu falo por baixo dos panos, eu ia falar a palavra teoria, né? Porque muita gente acha que livro é teoria, mas na verdade não. O livro, ele é
uma experiência contada das pessoas. Então eu vejo que muitas coisas que tem cursos aí, ou até que não tem, poderiam ter com base nos livros que existem disponíveis. Tem livros bons, tem livros ruins. Esse livro de Manual de DevOps é um livro muito bom, que eu recomendo muito que você leia. Então, continuando aqui. O outro autor é o Jez Humble, acho que é assim que se fala. Esse cara, ele nada mais é do que autor também do livro Entrega Contínua, ou Continuous Delivery em inglês. E é um livro que eu também tô lendo. É um livro que basicamente ele fala sobre o formato de como que você vai trabalhar para entregar software de qualidade, como que você faz o controle de release, como que você faz o controle das branches, entre outras coisas ali que tem envolvidas na entrega de software. Se vocês gostarem também, é um livro que eu posso adicionar a esse formato e fazer conteúdo aqui para vocês também. Maravilha! Um outro autor que nós temos é o Patrick Debois. Patrick Debois. Não sei dizer também o nome dele. Ele nada mais é do que o criador do DevOps Days. Então, o primeiro DevOps Days ele aconteceu em Ghent, na Bélgica, e já fazem 15 anos que acontece, né, o DevOps Days lá em Ghent, e quem criou foi o Patrick Debois. Então, tipo, olha os nomes dos caras que estão falando nesse livro. Não é possível que você olhe assim e fale, não vou ler não, esses caras não têm nada para dizer. Os caras são totalmente referência nessa área de DevOps, são totalmente referência naquilo que grandes empresas estão utilizando, grandes profissionais estão trabalhando. E por fim, aqui, mas não menos importante, nós temos John Willis, acho que é assim também que fala, né? Willis nada mais trabalhou na onde? Na Docker, na Red Hat e fundou a sua empresa atualmente. É um cara também que tem muito conhecimento. Não vou me aprofundar muito nos autores, porque isso você encontra facilmente na internet, né? Vamos direto ao ponto aqui do conteúdo do livro. Bom, vamos lá sobre o momento ahá, ou que eu vou chamar aqui o momento onde cada autor percebeu que a ficha estava caindo sobre a importância de DevOps na área de tecnologia, para as organizações e também para suas carreiras, né? Então o livro, logo no começo ali na apresentação, ele dá um destaque para um momento ahá de cada um dos autores. Isso aqui é interessante porque pode ser talvez um momento que você está passando, mas você ainda não percebeu, não teve essa sacada ou talvez não teve a oportunidade de ter acesso a palestras, por exemplo, que eles tiveram lá em 2009. Tá? Então vamos lá. Jenny Kim, né? Jenny Kim nada mais era do que um cara que ele começou ali trabalhando, né, no livro ele fala que ele estuda a parte de empresas que são tecnológicas e são focadas em alto desempenho. E ele estuda esse assunto desde 1999. Então a gente já tem aqui muitos anos que o cara vem estudando diversas empresas, diversas corporações. E não é só ferramenta, pessoal, é como que as pessoas fazem, por que elas fazem, o que elas ganharam, o que elas não ganharam, né? E durante essa jornada, ele conseguiu não, né? Mas ele observou um cenário terrível, que provavelmente você também vivencia, eu vivenciei, que é o que acontece quando os times de TI, eles trabalham com objetivos opostos. Como assim, Robert, os times de TI trabalham com objetivos opostos? Quando eu falo de objetivos e funções opostas, eu estou falando por quê? O time de operações tem um objetivo, o time de segurança tem outro objetivo, e o time de desenvolvimento tem outro objetivo. Você nunca viu uma briga na área de TI, tipo, segurança quer implementar uma coisa, o time de operação não deixa, o desenvolvimento também quer fazer uma coisa, a operação não deixa, mas é porque cada um está se resguardando para não ser demitido se alguma coisa acontecer, digamos assim. Mas seria muito melhor se trabalhassem junto. Então, ao longo de todo esse estudo aí, de todo esse acompanhamento com esse tipo de empresa, ele conseguiu observar qual que era o tamanho do desastre quando as empresas tinham times que trabalhavam de forma separada. Mas aí o que aconteceu? Lá em 2006, não estou falando que ele começou em 1999, em 2006 ele acompanhou de perto um grupo de empresa, né, que trabalhava na parte aérea, né, na parte de aviação. O que acontece? Essa empresa, ela tinha o seguinte, alguns problemas que são comuns, que para quem empresas que têm time de desenvolvimento e não usa DevOps. Releases anuais. O que é release anual? Se demorar um ano para lançar uma nova versão de software. Digamos que isso é inadmissível, né? Vamos pegar os dias de hoje, você vê o Nubank, eu gosto muito do exemplo do Nubank, porque ele foi um dos primeiros a lançar a caixinha, né? Onde você tem, além do dinheiro da sua conta corrente, você deixa um dinheiro guardado ali numa caixinha disponível, e aí você pode criar algumas caixinhas com objetivos diferentes. O que muitos educadores financeiros dizem às vezes para a gente fazer com envelopes, né? Então ele facilitou, ele criou uma nova funcionalidade, uma nova opção para sua conta corrente, e o que com certeza trouxe alguns clientes só por causa dessa funcionalidade. Mas imagina se ele demorasse para lançar. Depois que o Nubank fez, outras empresas fizeram, PicPay fez, entre outros,
mas quem foi o primeiro? Quem que será que tipo, chegou já com essa inovação? Então eu quero dizer sobre isso é o seguinte, as empresas elas precisam entregar novos softwares o mais rápido possível, porque é uma coisa que fala também no livro de entrega contínua. Quanto mais rápido você entrega o software, mais rápido você tem um feedback. Então será que isso que você desenvolveu realmente é o que o usuário precisa? É realmente o que ele quer? Imagina, você está desenvolvendo uma funcionalidade com software, demora um ano para você fazer o deploy em produção, e quando você faz deploy em produção, você percebe que os usuários já não estão usando mais aquilo. É totalmente, tipo, digamos assim, inadmissíveis para as empresas que estão investindo no capital intelectual, né, dos desenvolvedores, do time de operação, é uma galera cara, digamos assim, e aí quando eles fazem alguma coisa, eles demoram um ano para fazer, quando faz, isso não vai poder ser usado. É muito ruim. O que nós temos então? Ele estava trabalhando nessa empresa, né, acompanhou de parte desse grupo de trabalho então, e via releases anuais. O outro ponto que via também é o seguinte, beleza, você já demora um ano, só que aí quando você lança, na hora de fazer a instalação dessa versão, quebra tudo. Aquilo que estava funcionando já não funciona mais, e aí você começa a ter muitos problemas, principalmente na parte da aviação, na empresa aérea. Imagina um aeroporto ali com problema, uma Gol, uma Latam com problema nos seus sistemas, qual que é o tamanho do impacto disso? Quantos usuários estão ali utilizando os sistemas dessas aviações, né, dessas empresas aéreas, para estar indo para um trabalho, indo para um curso, indo visitar a família, voltando para casa? Então, tipo, é um prejuízo enorme se você deixa isso totalmente indisponível nesses sistemas. Porque se você faz com que todos os passageiros percam um voo, por exemplo, na parte da aviação, as empresas, inclusive, têm que pagar hotel, um novo voo. Então, tipo, o prejuízo meio que ele dobra, né? Porque você tem que gastar tudo de novo aquilo que você já iria gastar. Tá? Show de bola. E além disso, o que acontece? Né? Você começa a ter esses problemas, e você começa a ter problemas com multas, você começa a ter problemas com demissões. Então, pessoas muito boas, muito inteligentes, são demitidas porque problemas crônicos, né, de processo, digamos assim. E, por fim, a perda de lucro. Então, conforme perda de lucro, a empresa não vai ter a capacidade de mais manter aquele time gigante, ela acaba diminuindo, né? E aí o que acontece? Nesse momento, ele começa a perceber aquele sentimento de desesperança e fracasso do time. Porque, poxa, toda vez que acontece uma entrega, sempre alguém é demitido, então se alguém é demitido porque fez algo errado, eu não vou fazer para mim não ser demitido. Então fica esse pensamento quando você não está utilizando o DevOps, né? E além disso, o que ele tem? Nesse momento também, o que acontece? O time de desenvolvimento era eram os caras fodas, os estratégicos, porque eles estavam desenvolvendo a funcionalidade, e o time de operação que era o problema. Porque o time de operação que não conseguia montar o servidor, o time de operação que não conseguia colocar a nova versão da aplicação para funcionar. E aí começa a acontecer o seguinte, o que aconteceu durante muitos anos. Eu mesmo trabalhei 5 ou 6 anos numa empresa de consultoria, onde tinha o famoso body shop, ou a terceirização, né? Então empresas inteiras, elas pegam e terceirizam a área de operações, porque veem que não é uma área que vai trazer um valor agregado, digamos assim. É uma área que dá mais trabalho e mais prejuízo, então é melhor deixar com outra empresa que a gente pode responsabilizar. Esse foi o pensamento da maioria das empresas ao longo dos anos, né? Em algumas empresas ainda isso acontece também. Só que aí aconteceu o seguinte, em 2019, ele foi impactado por uma palestra no Velocity Conference. Então, pô, você tá entrando nesse mundo de DevOps, já procura essa parada do Velocity Conference, porque muitos livros falam sobre isso. Tem uma palestra que a gente vai falar aqui ainda nesse vídeo, que é sensacional, e aconteceu onde? Lá nesse Velocity Conference. Só que detalhe é o ano. Sabe que ano foi essa conferência? Foi no ano de 2019. 2019 não, desculpa, 2009. Então fazem muitos anos atrás. A gente está em 2024. Então faz muito tempo, né? E nessa palestra mostrava o quê? Palestra, né? Nesse evento, ele mostrava o quê? Palestras com práticas técnicas e normas culturais que as empresas estavam utilizando, que hoje nós conhecemos como DevOps. Então, há muitos anos atrás, lá, vamos fazer até a conta aqui, eu estou ruim de matemática, ó, nós estamos em 2024 menos 2009, 15 anos. Então, há 15 anos atrás, né, a gente tem ali já empresas usando isso, e hoje ainda tem profissionais que se negam a aprender sobre DevOps. Beleza, falamos sobre o Gene Kim, vou chamar ele de Gene. Beleza? Show. Agora vamos falar sobre o Jas Hubble. Vamos falar sobre o Jas Hubble, então. Jas Hubble nada mais é do que o seguinte, tá? A história dele é um pouco da seguinte forma. Em 2000, ele trabalhava numa startup. E quando ele trabalhava nessa startup, ele era membro do time gigantesco de 2 pessoas, onde os 2 técnicos, eles faziam tudo. Faziam redes, programação, suporte, administração do sistema, e um pouco mais também, que você já deve ter passado por isso, você sabe o que é, né? Em 2004, ele entrou na TW. Vou falar TW porque eu não sei falar o nome completo da empresa, mas é uma grande consultoria de tecnologia
que está aí no mercado até os dias atuais, né? Então, o que acontece? Em 2004, ele iniciou na TW um projeto com 70 pessoas. Então, olha só a diferença. Ele saiu para um time de 2 pessoas para um projeto com 70 pessoas. E desse projeto, ele fazia parte de uma equipe de engenheiros. São 8 engenheiros, então. Ele mais 7. Tá? Então, pô, você saiu de 2, agora você trabalha com 8. E a principal função que ele ia desempenhar agora é o seguinte: entregar software em produção. Então ele já ia deixar de fazer um pouco de tudo para entregar software em produção. Mas olha um ponto sobre isso daqui, eu nem anotei, mas eu vou comentar agora porque isso aconteceu muito comigo. Em um momento da sua carreira, você faz de tudo. Você faz de redes, um pouquinho de JavaScript, você vai dar suporte, você vai administrar o sistema, você vai configurar backup, você vai fazer café, e aí em outro momento você vai pegar toda essa sua experiência e vai agregar nas tecnologias atuais. Por quê? Hoje também tem muito problema de pessoas entenderem conceitos de DevOps, mas são pessoas que elas não vivenciaram outras áreas, então elas não sabem nem como que funciona uma comunicação TCP, um roteamento estático, eu estou falando ali, como que funciona uma comunicação, e elas acabam tendo muita dificuldade para trabalhar com as novas tecnologias. Mas aí tem um ponto, pelo menos elas estão lá, estão estudando, estão trabalhando. E aí eu vejo muitos amigos, inclusive, que ainda são, como que eu posso dizer, eles ainda negam que precisam estudar novas tecnologias e continuam fazendo mais do mesmo. E eu me preocupo, porque vai chegar uma hora que esse mais do mesmo, ele vai existir. Só que o valor que os profissionais que fazem mais do mesmo, ou seja, redes, servidores, tudo de forma tradicional, ele vai diminuindo, porque as empresas estão buscando tipos de profissionais que atuam como DevOps. E se você só tem um conhecimento, né, você pode conhecer muito de rede, você pode conhecer muito de Linux, mas você não sabe como funciona o Kubernetes. E aquela empresa procura pessoas que trabalham com Kubernetes. Então, querendo ou não, seu valor de mercado ele vai caindo um pouco. Vão existir profissionais para esse tipo de atuação? Vão. Mas com que salário será? Será que você vai manter o seu salário atual durante quanto tempo? Então é uma preocupação que realmente eu tenho, tive com a minha carreira e eu me preocupo também com meus amigos. E até por esse motivo que eu tô fazendo esse vídeo, para ver se cai a ficha pra galera, né? Eu não sou fanboy de tecnologia, mas a gente tem que falar, né, que o mercado mudou. E ao longo desse livro, né, aqui não é só a minha ideia, a minha opinião. São opiniões que eu tiro com base em insights que eu tenho dentro desse livro, né? E um desses insights é agora o seguinte: entregar software em produção. Se você já fazia redes, já fazia administração de sistemas, já fazia suporte, você já sabe mais ou menos como você vai lidar com isso. E aí, não é novidade que no começo desse desafio foi tudo um pouco tenso, mas depois de alguns meses, esses 8 engenheiros ali fizeram um milagre, digamos, né? Deploys manuais que demoravam 2 semanas, agora começam a durar 1 hora e totalmente automatizado. Então, pô, é muita diferença de você fazer um deploy em 2 semanas e agora você fazer deploy em 1 hora. Você consegue, ali, se a gente considerar 8 horas úteis, pelo menos fazer 4 deploys por dia. Olha que interessante. E eu considero 4 deploys por dia porque você vai usar uma outra 1 hora, né, as outras 4 horas para você fazer teste, corrigir, fazer algo nesse sentido. Com base em tudo isso, ele falou, opa, tem alguma coisa aqui que está mudando, tem alguma coisa aqui diferente. Tá? Só que esse projeto foi onde caiu a ficha, porque ele falou, pô, eu vinha de um cenário X, eu e mais um técnico que fazia de tudo. Fui para um cenário Y, com 8 engenheiros atuando, né, com práticas diferentes de usar a tecnologia, foram formas diferentes de usar tecnologias, novas tecnologias, processos de cultura, né, que mexem na forma como a gente trabalha, nosso workflow de trabalho, e a gente chegou a esse resultado. Então, pô, tá caindo a ficha de que DevOps é importante, tá? E, inclusive, projetos, né, ideias que aconteceram nesse projeto, elas vão servir como inspiração para escrever o livro Continuous Delivery ou Entrega Contínua, que eu comentei lá no começo, que ele foi autor, tá? É um livro que eu tô lendo também. E o principal estímulo que ele fala é, independente das restrições, sempre podemos fazer melhor. Pô, meu time tá pequeno, a minha infraestrutura tá ruim, existe uma forma de você fazer melhor. Às vezes você só não conhece essa forma de fazer melhor. Faltam 2 autores só e a gente vai chegar no final. Patrick Debois. Patrick Debois nada mais é que ele teve vários momentos ali que ele descreve no livro que caiu a ficha para ele. Mas o principal começou ali em 2007, ele trabalhava em um projeto com equipes ágeis, e ele começou a tomar algumas iniciativas voltadas para isso, mas sem muito sucesso ou sem muita importância, digamos assim, para outras pessoas. Só que no próximo projeto que ele atuou, já que ele teve muito contato com empresas, com equipes ágeis, o que ele falou? Vou usar Kanban para o time de operação. Então ele começou a utilizar Kanban para o time de operação e começou a ter um resultado. Mas depois que ele viu a palestra chamada 10 deploys
por dia, né, 10 deploys per day, lá na Velocity Conference em 2019, então a conferência que a gente viu lá no começo do vídeo, né, ele se convenceu que, pô, isso aqui que eu estou usando, que é um Kanban, além de outras culturas, realmente faz sentido, porque outras pessoas também têm esse mesmo interesse, também estão procurando entender como trabalhar dessa forma, então tá fazendo sentido. Vamos reunir toda essa galera? Foi quando, então, ele organizou o primeiro DevOps Days, que aconteceu na Bélgica, lá em Ghent, né? Então, lembrando, há 15 anos que aconteceu esse primeiro DevOps Days. Show de bola. Por fim, nós temos aqui John Willis. John Willis, em 2008, ele tinha uma empresa e ele vendeu essa empresa de consultoria, e essa empresa era focada em operações de TI em larga escala, mas principalmente focada em monitoramento de configuração utilizando Tivoli, tá? Show. Vendeu a empresa ali em 2008, só que ele tinha naquilo, né? Trabalhei há anos com gerenciamento de configuração, conheço tudo. E aí foi quando ele conheceu o Luke Kanies, que é o fundador da Puppet Labs. Você deve ter ouvido falar da Puppet já, né? Então, ele conheceu o Luke em uma conferência também, só que essa conferência ela falava especificamente, o Luke estava falando especificamente sobre gerenciamento de configuração. Então não estava falando mais só sobre deploy, sobre cultura, ele falou tipo, vamos um pouco mais prático. Falou sobre gerenciamento de configuração. E aí, no início ali, o John Perth falou assim, pô, o que esse cara aí, novo, né, tem a dizer, sendo que eu trabalhei 20 anos aí na área, na minha vida toda, basicamente. Com 5 minutos de palestra, ele mudou a sua percepção e falou, caramba, velho, será que tudo que eu fiz realmente está errado? Ele percebeu que tudo que ele fez ao longo dos 20 anos funcionou, mas estava errado. Né? Então ele falou, pô, esse cara manja, vamos dar atenção um pouco para ele. Decidiram tomar um café ali, e eles tomando café tem umas coisas que eu marco aqui que é muito interessante desde quando eu falava um pouco mais sobre Python aqui no canal, que é o seguinte, depois da palestra, 5 minutos, foi lá para a primeira fila para acompanhar o restante da palestra, foi tomar um café com o Luke, né? E durante esse café o Luke começou a se aprofundar mais nas suas ideias. Então é o momento que ele falou o seguinte, eu até anotei aqui, ó, o Luke comentou, os times de operações têm que se comportar como desenvolvedores de software. Como assim, Robert, como desenvolvedores de software? Tem que utilizar controle de versão nas suas configurações e também utilizar uma esteira de CI/CD para controlar o seu fluxo de entrega. E é uma coisa que eu vejo que faz muito sentido. Primeiro, a gente se comportar como desenvolvedor de software, entender como é que funciona, ver que tudo é possível fazer por configuração ou por automação. E aí, na hora que você for fazer uma configuração, você usar um controle de versão. Você já sabe quem alterou, por que alterou, quando alterou. E principalmente, se você tem um fluxo de CI/CD, você consegue implementar testes e se falha, você sabe na hora. Você não vai saber só naquela Gmood lá que acontece na sexta-feira às 23 horas que deu problema, você tem que sair acordando meio mundo porque a instalação não funcionou. Então foi aqui que eles começaram essa interação e aí foi dessa forma que aconteceu o momento ahá, digamos assim, ou foi quando caiu a ficha para todos eles, falou, pô, realmente DevOps é importante, vamos começar a trabalhar mais em cima disso. Aí aqui é um pouco da minha conclusão sobre tudo isso, né? O que a gente viu? A gente viu como que caiu a ficha sobre cada autor. Eu vou falar de forma breve como caiu a minha ficha, assim, de realmente falar, caramba, isso funciona. Eu já vinha estudando Docker, por N motivos eu decidi estudar Docker, e até chegou no momento que eu trabalhava numa consultoria, e a gente foi implementar os Zabbix, trabalhava só com os Zabbix. E aí eu cheguei e falei, vamos fazer em Docker Swarm, vamos subir esse cara em container. E quando eu falei que a gente ia fazer a implementação utilizando containers, me comentaram o seguinte, Robert, se der problema, quem vai resolver? Eu respondi, eu vou resolver. Se eu não souber, eu vou aprender. É uma ótima oportunidade. O primeiro projeto sempre é assim. Implementei. Até aí, beleza. Pô, mó gostoso você trabalhar realmente ali com uma tecnologia. Você faz ali tudo amarradinho. Você consegue testar. Então, onde você testa é exatamente como vai ficar. Você não precisa ficar configurando. Não precisa ficar instalando o pacote, porque já está tudo na imagem. Buildou a imagem, acabou. Show de bola. No belo dia, eu cheguei atrasado no cliente. Quando eu cheguei lá, o time de operação do cliente falou, Robert, dá uma olhada no servidor lá do cluster que caiu. Então tinha um cluster ali Docker Swarm, e eu fui ver, eu falei, caiu mesmo, mas vocês perceberam alguma coisa? Não perceberam, a aplicação nem sentiu. Então, toda a parte de schedule, de agendamento, de resiliência que a gente tem quando trabalha com containers, o Docker Swarm resolveu. Então isso foi sensacional ali, eu falei, caramba, velho. Só que nesse projeto eu não usei CI/CD, foi meio que tudo na mão, Docker Compose fazendo as instalações. Maravilha. Só que no próximo projeto, foi um projeto bem maior, foi um projeto na Globo, onde a gente fez a migração, o pessoal já usava Docker, mas não tinha orquestração. E aí a gente participou do projeto, desenhou toda a arquitetura de vamos usar orquestração e vamos também utilizar CI/CD. E aí você olha assim, depois de 6 meses de execução do projeto, você aperta um botão, fez o deploy aqui, aperta outro botão, faz deploy em 10 lugares. Então, é incrível você ver o poder das coisas quando você começa a trabalhar. Facilita muito para você. Né? Então não é hype. Quando você começa a entender o porquê e como, você vai ver que a ficha cai. Então uma das formas de você entender o porquê e o como você usar DevOps é lendo esse livro. Então uma das referências
na literatura para aprender um pouco mais sobre o DevOps, beleza? O que será que falta para você? No próximo vídeo eu vou falar sobre mitos de DevOps. Isso é uma etapa também que fala ali no livro e eu vou abordar um pouco mais. Mas eu quero que você me diga aqui nos comentários quais são os mitos que você tem sobre o DevOps. Eu vou comentar sobre os mitos que tem no livro e vou responder alguns mitos que vocês deixarem aqui nos comentários, ok? Se você ficou até aqui e não é inscrito no canal, já se inscreve, curte esse vídeo. Espero que vocês gostem desse formato aqui. Eu tô meio na correria para fazer as coisas, mas eu tô tirando um tempo para sentar, montar, preparar o material para vocês e gravar, porque realmente eu quero estar compartilhando o conteúdo com vocês, agradecer esses 11 mil inscritos e se tudo der certo, chegar a 15, 20, aí a gente ir crescendo cada vez mais o canal. Então, me ajuda aí. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com geral. Te vejo no próximo vídeo e valeu!